Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e retornamos com uma nova edição do programa Espírita, programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. O nosso programa, como nós sabemos, é de divulgação das obras do Espiritismo, especialmente as obras da codificação espírita, as de Allan Kardec. Iniciando-se o Abre-se, o estudo para o Espiritismo, com a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, que foi publicada a 18 de abril de 1857, lá na cidade de Paris. E quem o publicou foi o próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec. E hoje, agora no mês de abril, os espíritas do mundo inteiro comemoram esta data, abril de 1857, quando agora o Espiritismo, que é novo, muito jovem, de modo que é uma ciência nova, porque é nova entre as demais, e é uma garota, a doutrina, é uma menina, é bem jovem, a doutrina espírita, que completa 163 anos este mês de abril. E nós então comemoramos esta data, divulgando as obras de Allan Kardec, especificamente o Livro dos Espíritos, e convidando aqueles que querem entender melhor o que Jesus ensinou e compreender em espírito e verdade os textos bíblicos. Estudem as obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos. E se você quiser, o interessado quiser um estudo mais profundo do que chamam a teologia espírita, aí leia o Livro dos Espíritos, casado com o livro de Allan Kardec, a Gênese. Aí nós vamos ter especificamente o que se chama, os estudiosos do passado, os clássicos, chamavam de a teologia espírita. É esta daí. E de maneira que, consultando aqui o nosso e-mail, nós temos aqui uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, de uma criatura interessada ou novata nos estudos do Espiritismo. Ela pergunta: ora, os evangélicos ensinam que só eles se salvam pela fé. Eles ensinam que só os evangélicos se salvam pela fé, porque consideram, essa é a pergunta, se consideram os eleitos do Senhor e ninguém mais. Aí a pergunta: os espíritas também pensam assim? Só eles se salvam? A salvação está no Espiritismo? Esta é a pergunta dessa criatura aqui em nosso e-mail. Não, há um equívoco. O reino de Deus, a salvação, não é dos espíritas, não é dos evangélicos, nem só eles se salvam, não é dos católicos, não é de ninguém. A salvação é daquele que for obediente às leis de Deus. A estas criaturas é que pertence o reino de Deus. Os espíritas não chegam à pretensão de dizer que só eles estão eleitos. E nem o Espiritismo tem essa pretensão de dizer que só quem conhece o Espiritismo é que se salvam. O Espiritismo vê isso uma pretensão, uma vaidade, não é? E até mesmo uma arrogância. Quem aqui na Terra crê ou tem a pretensão
ou o merecimento de dizer que somente a sua religião é que salva, que só ele é que está salvo pela fé, porque gravou a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, achando que a Bíblia lhe traz a salvação. Quem é aqui na Terra que tem essa pretensão, não é? Então o Espiritismo ensina como bandeira que fora da caridade não há salvação. Não chega a dizer fora do Espiritismo não há salvação. Seria uma pretensão vaidosa do Espiritismo. Ele não diz isso. O Espiritismo não se apresenta ao mundo como o único caminho para a salvação do homem. Não. O Espiritismo ensina que todos se salvam. O reino de Deus é partilhado para todos. Todos conseguirão a perfeição pelas sucessivas reencarnações, não é? Então, a meta é para todos. Qual é a meta? É chegar a Deus, é se salvar, chegar a Deus. E todos nós, todos criados por Deus, chegarão a Deus. Uns mais cedo e outros mais tardios, mostrando que a salvação é para todos. Não é para os espíritas, não é para o protestante, não é para o católico. Não. Chico Xavier chegava a dizer, e é a maior verdade, que o que salva são as obras, e os espíritos confirmam isto. Não é somente a fé. A fé, ela tem que estar de mãos dadas e caminharem juntas para a salvação. De mãos dadas com o quê? Com a caridade. De mãos dadas a fé com o quê? Com as obras. Fé sem obra é morta, como diz a Bíblia. A própria Bíblia diz que a fé sem obra é um cadáver sem alma. O que é um cadáver sem espírito? É um defunto. É um cadáver mesmo. E quem é que chega a dizer isto? É na própria Bíblia. Quem diz isso? É o apóstolo, se não me falha a memória é o apóstolo Tiago Menor, em sua única epístola. No capítulo 4 ele diz que o que salva são as obras, e não a fé isolada. A fé não pode caminhar isolada. A fé, ela só é verdadeira, só é purificada de mãos dadas com as obras do bem, da prática do bem. Sempre recorrendo a Jesus, que diz no Evangelho: não faças aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. É uma lei universal. Jesus resumiu, aí estão as leis de Moisés, os ensinamentos dos profetas, claro, fazendo um aditivo ao que Jesus diz, não é? Tomando a liberdade, que aí estão as leis, os profetas e as leis do mundo inteiro. Tudo está resumido aí. Não tem espiritismo, não tem evangelismo, não tem as igrejas de crente, não tem protestantismo, não tem catolicismo, não é? Não tem nada disso. Acima de tudo está o quê? O que é que está acima de tudo? Esse único preceito do Cristo. Não faças aos outros aquilo que não quero que os outros te façam. Isso é uma lei moral que pode ser adotada não só para a comunidade dos seres aqui na Terra, mas para as comunidades universais de todos os mundos, de todos os planetas. Coloca-se lá um dístico: não faças ao teu próximo aquilo que não quero que o teu próximo te faça. Logo, é uma lei universal que Jesus colocou aí. Aí estão os 10 mandamentos da lei de Deus, os ensinamentos de Moisés, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, do espiritismo, das religiões, do cristianismo, do islamismo,
de todas as religiões do mundo estão só resumidas nessa frase. E nada mais. O indivíduo só se salva praticando a fé de mãos dadas com a caridade, dentro desse princípio do Cristo. Logo, os espíritas não têm a pretensão de se considerarem salvos, não. E nem o Espiritismo tem essa pretensão. O Espiritismo diz, fora da caridade é que não há salvação. Não é fora das igrejas, não é fora da verdade, nada disso. É somente fora da caridade, que é universal, não é de propriedade de ninguém, nem de nenhuma igreja, nenhuma doutrina. E voltamos a dizer, o Espiritismo é universalista e mostra que a meta para todos é Deus. A meta para todos é uma meta comum, mas só chegaremos lá dentro da lei de caridade, não só da fé, mas também da caridade. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, não tem a pretensão de ser o dono da verdade, nem o único caminho para Deus. Apenas esclarece, mostra, aponta caminho e se firma nos ensinamentos do Cristo. A moral do Espiritismo, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, é a mesma moral de Jesus, porque não existe outra moral superior à moral do Cristo. Não existe. Então, a salvação, segundo o Espiritismo, é para todos, pelas sucessivas reencarnações. Sem a reencarnação, não chegaremos à perfeição. E é para todos, é comum, é uma meta, é uma fatalidade para a qual Deus nos criou, a perfeição, e é para todos. É para crente, protestante, ateu, materialista, todo, porque os materialistas e os ateus, eles são temporários. A reencarnação traz eles de volta. E quando eles voltam, voltam crentes, crendo em Deus, pregando Deus, pregando o Espírito, já que eles eram materialistas, eles vêm pregando Deus, pregando o Espírito, pregando a imortalidade. Logo, a salvação é universal, é para todos. Os Espíritos não se consideram salvos. Não tem essa pretensão, nem tampouco essa arrogância. Muita paz para todos.